Aprenda com seus erros. Errar é humano, mas aprender com os próprios erros é divino. Neste vídeo, vamos explorar como cada tropeço pode se tornar um passo rumo à maturidade e ao crescimento pessoal. Você vai descobrir que os erros não são inimigos, mas mestres disfarçados. Fique até o final, porque essa jornada pode transformar sua forma de enxergar suas falhas e fazer você renascer mais forte a cada queda. Errar faz parte do processo de viver. Desde os primeiros passos da infância, tropeçamos tentando aprender a andar. Choramos, caímos, levantamos e tentamos de novo. Na vida adulta, os erros se tornam mais complexos. São escolhas mal feitas, oportunidades perdidas, palavras ditas sem pensar, atitudes precipitadas. Mas a essência continua a mesma: cair e levantar. O que muitos ainda não entenderam é que errar não é fracassar, é experimentar, é viver intensamente e, muitas vezes, aprender da forma mais profunda possível. O problema não está em errar, mas em repetir os mesmos erros, ignorar o aprendizado e se recusar a crescer. Quem aprende com o erro transforma dor em sabedoria, fracasso em força e queda em impulso. É sobre isso que falaremos neste vídeo. Como transformar os seus erros em lições que edificam a sua vida. Cada erro tem uma origem. Às vezes tomamos decisões baseadas na pressa, no medo ou no orgulho. Outras vezes, erramos porque confiamos demais, ouvimos conselhos errados ou seguimos caminhos que pareciam promissores, mas se revelaram enganosos. A primeira grande lição está em olhar para trás e buscar a raiz do erro com sinceridade. É preciso coragem para encarar a verdade, admitir que erramos e, principalmente, identificar o porquê. Essa análise não deve ser feita com culpa, mas com responsabilidade. A culpa paralisa, mas a responsabilidade liberta. Quando você entende por que algo deu errado, você ganha poder sobre sua história. Você deixa de ser vítima do acaso e se torna autor da sua própria jornada. Os erros nos convidam a parar e refletir. E é nesse silêncio interior que grandes transformações começam. Aprender com os erros exige humildade. Muitos se recusam a admitir que erraram porque isso fere o ego, a imagem que criaram de si mesmos, ou que querem mostrar ao mundo. Mas a verdade é que ninguém acerta sempre. Nem os mais sábios escapam de falhas. O que os diferencia é justamente a capacidade de aprender com elas. A humildade de dizer "errei" é o primeiro passo para dizer "estou pronto para fazer melhor". Essa postura abre portas para o crescimento, fortalece relações e nos ensina a sermos mais compassivos com os erros dos outros também. Afinal, quem aprende com os próprios erros também aprende a julgar menos e ajudar mais. A humildade transforma o erro em professor e nos molda em versões mais verdadeiras e fortes de nós mesmos. O tempo tem um papel essencial no aprendizado. Nem todo erro será compreendido de imediato. Algumas lições precisam amadurecer em nosso coração. Às vezes, só conseguimos entender o propósito de um erro meses ou até anos depois. Por isso é importante não se desesperar quando tudo parecer confuso. A dor passa, o tempo cura e a clareza chega. O segredo é não desistir. Cada cicatriz é uma lembrança de que você sobreviveu, de que você seguiu em frente mesmo quando tudo parecia perdido. O tempo também nos permite perdoar, tanto a nós mesmos quanto aos outros. E o perdão é o terreno fértil, onde o aprendizado floresce. Enquanto carregamos mágoa, não conseguimos absorver a lição. Mas quando liberamos o perdão, damos espaço para o entendimento e para a paz. Não há crescimento sem autoconhecimento. E o erro, por mais doloroso que seja, é um espelho poderoso. Ele nos mostra nossas fragilidades, nossos limites e nossas sombras. Mas também nos revela uma coisa linda: a capacidade de superação. Cada erro superado nos mostra que somos mais fortes do que pensávamos. E que mesmo em meio às falhas,
Há beleza no recomeço. Não tenha medo de olhar para trás e encarar seus erros de frente. Eles são parte do caminho, não desvios. São degraus que te aproximam do seu verdadeiro eu. Ninguém constrói uma vida sólida apenas com acertos. É nos tropeços que descobrimos o valor da estabilidade. É na dor que percebemos o quanto é precioso viver com propósito e consciência. Todos nós, em algum momento da vida, já tomamos decisões erradas. Seja em relacionamentos, escolhas profissionais, ou até mesmo em pequenas atitudes do dia a dia. O erro, por mais doloroso que seja, carrega dentro de si uma oportunidade valiosa, a de crescimento. Quando paramos para refletir sobre o que nos levou a agir de determinada maneira, começamos a enxergar nossos padrões, nossas motivações e, principalmente, nossas limitações. O verdadeiro fracasso não está em errar, mas em repetir o mesmo erro sem buscar compreender suas raízes. A dor do arrependimento pode ser um grande mestre, desde que estejamos dispostos a escutá-lo. E é a partir dessa escuta que a transformação começa. O erro tem o poder de revelar quem realmente somos quando tudo desmorona. Ele tira nossas máscaras e nos obriga a olhar de frente para aquilo que evitamos por tanto tempo. Muitas vezes, somos rápidos em culpar os outros pelas nossas falhas. Mas quando silenciamos as vozes externas e encaramos nossos próprios atos com honestidade, descobrimos que a responsabilidade pela mudança começa em nós. E esse momento de despertar, ainda que desconfortável, é libertador. É ali que a jornada de autoconhecimento se inicia. Errar pode machucar, mas também pode curar, se deixarmos que ele nos ensine. Pense em grandes líderes, empreendedores, pais e mães de família, ou mesmo pessoas comuns que admiramos. Todos eles, sem exceção, carregam em sua história uma coleção de erros. O que os diferencia não é a ausência de falhas, mas a capacidade de aprender com cada uma delas. O fracasso é parte do caminho, não o fim da estrada. Cada tropeço traz consigo uma lição que pode nos guiar na próxima tentativa. A sabedoria não nasce do acerto imediato, mas da persistência em levantar, ajustar e tentar novamente. Quando aceitamos isso, o erro deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado. Uma das maiores armadilhas do erro é o orgulho. Quantas vezes deixamos de reconhecer que erramos por medo de parecer fracos? Esse medo nos impede de crescer. Admitir um erro não nos torna pequenos, pelo contrário, nos torna grandes. É preciso coragem para dizer "eu falhei", mas é essa coragem que abre as portas para a verdadeira mudança. Deus se agrada de um coração humilde e arrependido. Ele não espera a perfeição, mas sim disposição para aprender. Quando entregamos nossas falhas a Ele com sinceridade, somos restaurados, não condenados. Aprender com os erros é também aceitar que o tempo faz parte do processo. Muitas vezes queremos respostas imediatas, curas rápidas e mudanças instantâneas. Mas o amadurecimento exige paciência. Às vezes, é preciso cair várias vezes até percebermos o que realmente precisa ser transformado. E tudo bem, não se apresse. Cada etapa da sua jornada carrega um propósito. Até mesmo o deserto tem lições a ensinar. Permita-se sentir, refletir, perdoar-se e seguir em frente. O erro de ontem pode ser a base da sabedoria de amanhã. É importante entender que o erro é um ponto de partida, não um ponto final. Quando somos sinceros conosco e reconhecemos nossos tropeços, estamos dando o primeiro passo para uma mudança real e duradoura. Muitos ficam presos ao passado por não saberem como se libertar do peso da culpa. Mas a verdade é que a culpa não precisa ser uma prisão. Ela pode ser uma ponte. Uma ponte que nos leva ao arrependimento, ao aprendizado e à renovação. O passado não pode ser apagado, mas pode ser redimido quando decidimos fazer diferente daqui para frente. Deus pode transformar até o erro mais amargo em um testemunho poderoso, se você permitir.
Outro ponto fundamental é aprender a perdoar a si mesmo. Isso pode ser até mais difícil do que perdoar os outros. Quando erramos, tendemos a carregar a culpa como um fardo permanente, acreditando que não somos mais dignos de recomeçar. Mas Deus não te vê como alguém fracassado. Ele te enxerga como alguém em processo, em constante lapidação. Você é barro nas mãos do oleiro. E o oleiro não joga o vaso fora só porque ele trincou. Ele o refaz com ainda mais cuidado. Perdoar-se é aceitar que você é humano. É se dar a chance de recomeçar com mais sabedoria e mais força. Erros são mestres disfarçados. À primeira vista, eles assustam, envergonham e nos fazem querer esquecer. Mas quando temos coragem de escutá-los, eles nos ensinam mais do que qualquer acerto poderia. Porque o erro mexe com o nosso interior, nos tira do piloto automático e nos faz repensar tudo. É como um alerta da vida dizendo: "Ei, você precisa prestar atenção." Os acertos nos confortam, mas os erros nos despertam. Por isso, toda vez que errar, não corra da dor. Encare-a. Ela é sua aliada. Ela veio para te ensinar algo valioso que talvez você não aprenderia de outro jeito. Seja grato pelas lições, ainda que venham embrulhadas em lágrimas. Muitos tentam esconder seus erros como se fossem manchas irreparáveis. Mas o que realmente mancha nossa história é a arrogância de não reconhecê-los. O que transforma a dor do erro em cura é a disposição de aprender, de mudar, de evoluir. E quando você compartilha suas falhas com sabedoria, pode ser um instrumento de libertação para outros. Sua dor, quando bem administrada, pode se tornar testemunho. Seu erro superado pode se transformar em mensagem de esperança. Ninguém quer ouvir histórias de perfeição. Queremos saber que é possível errar, cair e ainda assim se levantar e vencer. É isso que toca o coração das pessoas e acende a fé em quem já estava quase apagando por dentro. O medo de errar também paralisa. Muitos deixam de tentar por medo de falhar, mas o verdadeiro erro é não tentar. Viver com medo é se esconder da vida. É se trancar dentro de uma bolha onde nada acontece. Errar tentando é muito mais nobre do que acertar fugindo. Porque quem tenta, mesmo errando, está em movimento, está aprendendo, está crescendo. E esse é o segredo da evolução. Permita-se tentar, mesmo sabendo que pode errar. A coragem de tentar é mais importante do que a certeza de acertar. Toda pessoa bem-sucedida carrega consigo um histórico de fracassos. Mas cada fracasso foi um passo em direção ao sucesso. Não somos definidos pelos nossos erros, mas sim pela forma como reagimos a eles. Alguns se deixam consumir pela vergonha e se enterram em arrependimentos. Outros usam os erros como impulso e voltam ainda mais fortes. A diferença está na mentalidade. Se você vê o erro como fim, ele será uma prisão. Mas se vê como começo, ele será a libertação. É você quem escolhe o significado que dá aos seus tropeços. Nenhuma falha é final quando existe aprendizado. Quando você entende isso, seus erros deixam de te machucar e passam a te construir. Eles se tornam degraus da escada que te leva à maturidade, à sabedoria e à paz interior. E por fim, lembre-se, Deus usa os erros para nos ensinar. Ele não exige perfeição, mas um coração disposto a mudar. Na Bíblia, vemos grandes homens e mulheres que erraram profundamente, mas foram transformados pelo arrependimento e pela fé. Davi pecou, mas se tornou homem segundo o coração de Deus. Pedro negou Jesus, mas depois foi um dos maiores apóstolos. Isso nos mostra que Deus não desiste de quem erra. Ele investe, transforma e envia de novo. Aprender com os erros é, portanto, um ato de fé. É confiar que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está escrevendo uma nova página. E essa nova página pode começar hoje, com você decidindo aprender, mudar e seguir em frente. Ao olharmos para trás, podemos perceber como certos erros foram cruciais para nos trazer até aqui.
Talvez, se não tivéssemos falhado em algum projeto, nunca teríamos encontrado nossa verdadeira vocação. Se não tivéssemos passado por um relacionamento frustrado, não saberíamos reconhecer o valor do amor verdadeiro. Deus usa até mesmo nossas quedas para nos conduzir ao caminho certo. O que parece fim pode ser apenas um desvio para o destino. O problema é que, muitas vezes, estamos tão focados na dor que deixamos de perceber o propósito. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que erraram e foram transformadas. Moisés matou um homem. Davi cometeu adultério. Pedro negou Jesus 3 vezes. E ainda assim, todos foram usados por Deus de forma poderosa. Isso mostra que Deus não descarta quem erra, Ele transforma. O que Ele busca é um coração quebrantado, disposto a mudar. Se Deus acredita no seu recomeço, quem é você para desistir de si mesmo? Seus erros não te definem. Eles apenas revelam áreas onde você ainda precisa crescer. Há também um erro comum, o de tentar apagar o passado. Fingir que algo não aconteceu não apaga a dor, apenas a esconde por um tempo. Mas tudo aquilo que é ignorado cresce no escuro. Para realmente aprender com um erro, é preciso encará-lo, falar sobre ele, refletir sobre ele e, principalmente, entender o que ele tentou te ensinar. Às vezes, a lição está mais no processo do que no resultado. O caminho para a cura passa pela verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, liberta. Errar também nos ensina sobre empatia. Quando reconhecemos nossas próprias falhas, aprendemos a ter mais compaixão pelos erros dos outros. Nos tornamos menos críticos, mais compreensivos. Quem nunca caiu, não sabe o quanto é difícil levantar. Mas quem já sentiu o peso do fracasso, aprende a estender a mão ao invés de apontar o dedo. O erro nos humaniza. Ele nos lembra que todos estamos em construção. Todos estamos tentando acertar, mesmo quando falhamos. E essa compreensão pode mudar a forma como nos relacionamos com o mundo. Muitas pessoas passam a vida tentando esconder seus erros, com medo de serem julgadas. Mas o que poucos percebem é que justamente ao revelar nossas falhas com honestidade, abrimos espaço para inspirar outras vidas. Existe uma força incrível na vulnerabilidade. Quando você compartilha como superou suas falhas, você se torna um instrumento de cura na vida de outros. Seu erro pode ser o combustível para restaurar alguém que está vivendo exatamente a mesma dor. Deus usa vasos rachados para jorrar graça. Não tenha vergonha da sua história. Tenha coragem de permitir que Deus use ela para algo maior. Entenda que errar não te desqualifica do propósito que Deus tem para a sua vida. As falhas fazem parte da jornada de quem está tentando crescer, melhorar e evoluir. Não permita que o inimigo use seus erros para te paralisar. Levante-se, confie na misericórdia divina e siga em frente. Você é mais forte do que pensa, mais amado do que imagina, e está mais perto da sua vitória do que jamais esteve. Continue aprendendo. Continue caminhando. Os erros do passado não definem quem você é. Eles apenas fazem parte da estrada que te leva ao propósito eterno. Lembre-se, Deus usa os erros para nos ensinar. Ele não exige perfeição, mas um coração disposto a mudar. Na Bíblia, vemos grandes homens e mulheres que erraram profundamente, mas foram transformados pelo arrependimento e pela fé. Davi pecou, mas se tornou homem segundo o coração de Deus. Pedro negou Jesus, mas depois foi um dos maiores apóstolos. Isso nos mostra que Deus não desiste de quem erra. Ele investe, transforma e envia de novo. Aprender com os erros é, portanto, um ato de fé. É confiar que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está escrevendo uma nova página. E essa nova página pode começar hoje, com você decidindo aprender, mudar e seguir em frente. Por fim, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está ao seu lado, mesmo quando você erra. Ele não te abandona nos momentos de fraqueza. Pelo contrário,
É nesses momentos que ele se faz ainda mais presente. A graça de Deus é maior que qualquer falha. Ele não espera a perfeição, mas sim um coração disposto. Então, se você errou, levante-se. Se machucou alguém, peça perdão. Se afastou do caminho, volte. Nunca é tarde para recomeçar. E quanto mais cedo você decidir aprender com seus erros, mais rápido você será conduzido ao propósito que Deus tem para a sua vida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal Luz e Palavra. Que cada erro do seu passado se transforme em sabedoria para o seu futuro. Deus abençoe você.